Esse entendimento que a doutrina espírita nos traz não é para nos favorecer de que nós somos melhores que o nosso irmão, nós somos melhores porque nós somos reencarnacionistas, não. Não é assim. Né? A gente sabe, a gente é falado o tempo todo ali, conhece-te a ti mesmo, não só a doutrina espírita. Quantos sábios, quantos filósofos já passaram pelo planeta Terra dizendo a mesma coisa, que é através do autoconhecimento. E a gente tem esse esclarecimento com a doutrina espírita, porque a gente sabe por que a gente passa por essas aflições. Né? A justiça das aflições nós temos lá no Evangelho. Deus, sendo justo, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, claro que é o que conhece tudo, que permite que essas coisas aconteçam, para que a gente vá evoluindo. Nós não estamos aqui relegados, abandonados, sendo castigados e punidos, não. Nós já podemos entender, nós já temos essa capacidade de entender um Deus de uma forma, de um Deus diferente, de entender Deus de uma outra maneira. Não um Deus de povos, não um Deus que vinga, não um Deus que tem exércitos, não, mas um Deus amoroso, infinitamente sábio nas suas perfeições, que através da reencarnação proporciona a todos nós espíritos as oportunidades necessárias. Então nós estamos sim num planeta onde o mal prevalece, num planeta de provas e expiações, porque é a condição do nosso espírito. Né? Nós somos orgulhosos, vaidosos, ambiciosos, apegados. Então nós vamos estar aqui tendo as oportunidades necessárias, convivendo com as pessoas que vão nos proporcionar trabalhar tudo isso. A gente aqui na sexta-feira estava falando a respeito da caridade. Que a caridade, como Jesus a entendia, ela abrange todas as relações que nós temos com os nossos semelhantes. Né? É ser indulgente com todas as pessoas, é perdoar as ofensas. Né? E eu ainda estava falando que a gente tem que florescer onde a gente é plantado. E não é uma coisa muito fácil, porque a gente sabe que no nosso ambiente doméstico nós não estamos convivendo só com espíritos afins, espíritos simpáticos. Nós estamos ali com aquelas pessoas no momento certo, na hora certa. O acaso não existe. Então a gente tem que se esforçar em florescer exatamente ali naquele jardim. Né? E o nosso irmão Abel até brincou, falou que ele está com terra até a cintura, que ele não consegue se mexer, ainda brincou. Né? Que a gente às vezes está tão ali difícil da gente, mas é essa caridade que nos exorta, que Jesus veio nos ensinar e que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Nos esclarecendo, nos alertando de quem nós somos. Nós não somos daqui, somos espíritos a caminho da perfeição, espíritos em processo evolutivo. E nesse processo, a gente erra, a gente tem as nossas imperfeições. Mas essa não é uma condição eterna, vamos ser sempre assim, não. Nós vamos ter as oportunidades necessárias. E é mesmo nesses momentos difíceis, com essas pessoas difíceis, que a gente convive na nossa casa, que a gente convive no nosso ambiente de trabalho. É com essas pessoas e nessas circunstâncias que nós vamos tendo as oportunidades para trabalhar isso em nós, trabalhar a reforma, trabalhar o amor aos inimigos. É uma coisa muito difícil para nós ainda. Né? Amar aos inimigos é um amor ao próximo que se estende a um amor aos inimigos. Como amar aquela pessoa que não nos quer bem? Né? E a gente sabe que no Evangelho, está lá, na sexta-feira a gente também falou sobre isso, que não é claro, é impossível. Se a gente parar para analisar, quando a gente está na presença de uma pessoa que a gente não gosta, né? Aquela antipatia que a gente tem com a pessoa gratuita, a pessoa não fez nada, e a gente conhece no primeiro momento e já não gosta. Né? A gente não se sente bem, a gente sente um mal-estar, sente um peso, é estranho. Diferente de quando a gente está convivendo com uma pessoa agradável, com a qual a gente tem sintonia, com a qual nós temos afinidade, é diferente, nos causa uma sensação boa, de bem-estar. Então não é, claro, Jesus não ensinaria isso sabendo que isso é uma lei física, uma questão de energia. Né? É claro que a gente não pode amar os nossos amigos, ficar de beijos e abraços, só se a gente estiver sendo falso. Né? E muitas vezes a gente até
acaba fazendo isso. Mas é difícil, não é amar, não é um amor. A gente não vai amar o inimigo da mesma maneira que a gente ama um amigo. Mas esse amar aos inimigos, ele engloba a gente não querer o mal daquela pessoa, ou aquele perdão da boca para fora, né? A gente perdoa, mas eu não quero mais ver você. Mas se a gente tiver a oportunidade de deixar o pezinho na frente para a pessoa tomar outra pressão, a gente deixa. Que perdão é esse? Isso não é perdão. Mas é o quê? É vibrar favorável àquela pessoa, pedir que o anjo da guarda dela auxilie, porque a gente não pode se esquecer que nós todos somos espíritos que estamos aqui nessa oportunidade. Então nós precisamos o tempo todo da indulgência de Deus, do perdão de Deus. Então a gente tem que se esforçar também em perdoar. Na oração do Pai Nosso está lá, né? Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoar a quem me tem ofendido. Né? Não é só o perdão sem a gente dar nada em troca, não. É na mesma balança. Né? É perdoar, pedir perdão, a gente quer ser perdoado, então a gente também tem que se esforçar em perdoar. Né? Não é conviver, a gente não tem, é difícil, a gente ainda não consegue isso. Mas pelo menos já não querer o mal daquela pessoa já é um primeiro passo. E quem sabe um dia a gente não vai ter uma oportunidade nessas indas e vindas da vida de conviver com aquela pessoa e de ter a oportunidade de ser útil àquela pessoa, e por que não? É só através desse exercício, dessa prática que o Espiritismo nos convida, que nós vamos melhorar, que nós vamos deixar as nossas inferioridades, né? Continuando aqui, na questão 835, que fala da liberdade de consciência. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A resposta: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. O homem tem o direito de pôr em traves a liberdade de consciência? Não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis a relação de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. Qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Constranger os homens de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Então a gente vê aqui que se a gente tem a liberdade de pensar, a gente também tem a liberdade de consciência. E a gente viu aqui que a consciência ela é um pensamento íntimo. E nós sabemos que o pensamento, ele é um atributo do espírito. É o nosso espírito que pensa, não o nosso cérebro. O nosso cérebro é um instrumento para que o espírito possa agir, né? Quem comanda, quem tem a inteligência, quem tem os pensamentos, quem tem os defeitos, quem tem as virtudes, não é o corpo. O corpo é apenas o nosso instrumento. Tudo isso é atributo do espírito. Então, a nossa consciência é um pensamento. Nós somos essa consciência, né? Somos essa consciência, porque nós somos inteligências em evolução. Somos esses seres inteligentes. Somos o que é a definição dos espíritos? O que são os espíritos? Os seres inteligentes da criação. É aí que está a nossa semelhança com Deus. Né? Somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. É nesse sentido, nós somos inteligências em aperfeiçoamento, em desenvolvimento. Deus é a inteligência suprema. Né? Então nós temos essa oportunidade através do autoconhecimento, da reforma íntima, de desenvolver tudo isso. E é claro que através, né, da história da humanidade hoje, não é só através do espiritismo, né? Nós nunca vamos achar isso aqui escrito e no nosso entendimento, o espiritismo nunca vai dizer que é só através do espiritismo que as pessoas vão ser esclarecidas, não. Todos os métodos, todas as teorias, né, filosóficas, religiosas, que vêm aí ao longo da história, que nos ajudam a despertar essa consciência, né, nos ajudam, nos auxiliam. Nós temos aí filósofos, sábios, outras filosofias, outras religiões até, que nos proporcionam isso. Né? É o que a gente vai ver aqui nessa questão, ó, 838.
Toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa. Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Então tá aqui, ó, toda crença, né, é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. Não é só porque nós nos dizemos espíritas, porque nós concebemos a existência de Deus. Quais são os conceitos básicos, né, do espiritismo? A existência de Deus, a existência e a imortalidade da alma, a reencarnação, né, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicação dos espíritos, que é a mediunidade. Mas o que adianta nós sabermos isso? O que adianta a gente crer, a gente estudar, se a gente não coloca isso em prática? Esse entendimento da doutrina espírita tem que fazer em nós essa modificação, nos ajudar nessa consciência de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. Isso é que é importante. Não adianta crer só por crer, não adianta a crença no espiritismo. Tem que fazer, tem que modificar em nós. E é isso que a gente tem que respeitar em todas as filosofias que nos ajudam nesse entendimento, porque nós estamos espíritas hoje, aqui nessa oportunidade. Antes, em outras encarnações, a gente pode ter estado em outras religiões. Também no futuro, em próximas encarnações, não necessariamente a gente vai ser espírita. Mas esse conhecimento que nós estamos agregando ao nosso espírito, esse esforço, essa aplicação do que nós aprendemos com a doutrina espírita, aí sim, isso vai conosco, né? Todas as virtudes que nós adquirimos, elas ficam conosco. É mérito do nosso espírito, isso não se perde. Então, numa outra encarnação, a gente pode aí nascer numa família, em outro país, que tem uma outra religião, mas esses princípios já vão estar em nós, a gente vai ter esse entendimento. Vai ser aquela hora que a gente, numa outra religião, como a gente é comum, a pessoa questionar, mas por que isso? E ela não consegue ter as respostas que ela necessita.